I am wrong. It's just a theory, but I would stake my life, lay my money down, that you were meant for me, and for you I'm the one. It's just a theory, a particular set. Durante esse período aí, em 7 de setembro, tem a festa do feijão. Vou aproveitar, né? Na festa, formar um cenário lá para mostrar algumas coisas, né? Já que nós temos aí, fala-se muito de Euclides da Cunha, né? Pessoas que são ilustres aqui na nossa região. Mas Joãozinho de Abreu, eu posso comprovar isso, até estava falando com você aqui em off, que eu saí de Itaoca, aquela região, né? Areias, Canaã, onde que o Chico Esmério, para sua irmã, lá tem o gado, enfim. E a gente conhece muito um pouco dessas histórias também. A gente tem um conhecimento. Então, fica aqui uma sugestão, né? Para você que está acompanhando nosso programa, tentar fazer um cenário aí, né? Alô, Chico Esmério, alô, né? O pessoal Icelim, galera de Boa Sorte. Não só de Boa Sorte, como aqueles que às vezes é de Boa Sorte, saiu da cidade, saiu de lá da localidade, foi para outra, Mesaque, foi para outras localidades, mas vão voltar, né? Mesaque aí, Landac, essa galera aí, que tem a sua criação lá também, não é, não sei se é da mesma raça, mas tem também os animais lá, né, Rodrigo? Eu digo isso, Juraci, porque a história do Brasil, isso é história de Cantagalo, não é história de Cordeiro, isso é história do Brasil. E essa história está aqui, entendeu? Exato. Como você falou também lá em Uberaba, a gente sabe que tem uma universidade lá, tem muita gente algumas pessoas que saíram daqui, foram até, era retireiro aqui, cuidava do gado, eu conheço até o Deonildo, que é lá de Boa Sorte, que foi para lá para se aprimorar, você vê, eu ouvi falar que a universidade é muito grande, né? Pois é, uma universidade referência do Brasil nessa área, né, de medicina veterinária, nessa área de agronegócio. E você vê que para ter um interesse da universidade sobre, né, de vir querer estudar o gado é porque nada mais, nada menos do que um gado referencial. Então, eu digo com muita revolta, às vezes, por nossa região não ter, Juraci, um museu, porque a história está aqui. A história do café, eu estava até te falando, não desmerecendo a história do café, que foi uma história, mas muito sangrenta e sacrificaram muita gente, mas a história do zebu não. A história do zebu foi aonde que começou. O Brasil não tinha mais para onde vender café, então aquilo ficou ruim, acabou, o café acabou e já começou a pecuária nacional. E o que acontece? Nessa época, começou a se girar o dinheiro nas cidades, coisa que o café não fazia tanto, girar o capital. Porque o café ali era resumido ali nos barões. E os coronéis ali que preparam. E o zebu começou a ter, a empregar a muitos dos escravos já alforriados, de europeus que já circulavam por aqui sem emprego, e já começou a dar emprego, já começou a fazer o dinheiro circular para algumas indústrias. Eu digo, não desmerecendo a história do café, que foi uma história que já passou de Cantagalo, e o zebu não. A história do zebu é realidade. Hoje nós temos o maior criatório de zebuíno do mundo, de bovino do mundo, inclusive de zebuíno também. Só perde da Índia, que a Índia seus animais são sagrados, então não são sacrificados. Então, esses animais da Índia, eles são os maiores criadores. Mas o Brasil, para a produção de carne, é o maior. O Brasil é o maior importador de carne, e carne de qualidade, carne zebuína, carne... eu digo zebuína, mas muitas das vezes, mas só zebu, não. O zebu, para quem não sabe, quer diferenciar o que é um zebuíno, o que é um taurino, zebu é aquele animal que tem o cupim.
Entendeu, Júlio? Exato. Tem muita gente que quer comer um cupim, que muitos falam que é gostoso mesmo. Se comer o cupim, comeu um carne zebuína, porque o taurino não tem cupim, eles são os animais retos. E esses animais geralmente são bons de leite, mas eles são de muito assada, muito osso e pouca carne. Então, o zebu, por se adaptar tão bem aos trópicos brasileiros, o Brasil se tornou uma referência no que se diz em produção de carne, no que se diz em produção até de leite também. Então, é uma história atual, Juraci. Então, hoje em dia, nós temos uma exposição de cordeiro, por exemplo, que valoriza muito pouco a parte técnica. Os valores foram se invertendo. Antigamente, Juraci, para poder vir na exposição, a grande atração eram os animais. Eram os animais. E hoje misturou isso aí, né? O negócio de show, aquela coisa toda, quer curtir mais a parte principal. Pois é, os valores se inverteram. E eu sou de uma época, eu tenho 41 anos, eu não sou tão antigo assim, mas eu sou de uma época que a exposição acabava meia-noite. Até mesmo para poupar. Aprender lá um pouco as pessoas vendo, conferindo. Não, é pelo fato de acabar cedo, até mesmo para poupar a integridade física de um animal que está lá exposto. Nossa. Porque hoje em dia não, hoje em dia fica bebedeira de madrugada, os animais estão ali expostos a essas pessoas. Então, os valores se inverteram. Eu sei que eu também gosto de show bom, quem não gosta. Exato. Né? Mas eu estou falando de origem, de coisas que já aconteceram, que foram boas, e hoje as pessoas parecem estar esquecendo um pouco, né? Pois é, então o que acontece? Os valores foram invertidos. Então, naquela época, foi uma época em que se valorizava muito a parte técnica. Inclusive, os recordes foram todos batidos em cordeiro, recordes de peso, recorde de leite. O João de Abreu mesmo tinha um boi chamado Pavilhão. Ele era um boi que deu mais de 1 tonelada na exposição de cordeiro. E a exposição de cordeiro, aquilo vinha pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil para ver o boi, porque ele era o rei da pecuária. As revistas de jornais da época colocaram o touro como o rei da pecuária, porque no máximo chegava um animal daquele porte 650 quilos. Ele atingiu 1 tonelada. Então, hoje em dia, os valores estão distorcidos em relação a isso. É uma pena, né? Hoje em dia a exposição de cordeiro é terceirizada. À medida do momento que você se terceiriza uma exposição, já deixa de ser interesse da comunidade. Vai ser interesse de meia dúzia. Então eu não entendo por que também se terceiriza uma festa se ela dá lucro para terceiros e não dá lucro para a prefeitura. Eu, sinceramente, ainda não consigo entender isso até hoje, mas nós temos aí, quarta-feira agora vai começar a feira desse ano, com representações zebuínas lá, tem a raça G leiteiro, ao qual eu também sou um pequeno produtor, eu sou um pequeno criador e tenho poucos animais para expor lá no Parque Exposição. E eu queria deixar aqui meu apelo aos secretários de agricultura, as pessoas que valorizassem mais essa parte técnica. Essa parte, porque não simplesmente por ser uma simples exposição, é por ser a exposição. Porque aqui foi a primeira, a história toda da nossa região, tem a história do João de Abreu, mas também tem a história da família, depois com a imigração suíça para Nova Friburgo, que naquela época era Cantagalo, do Manuel Uberarlengruber, que é um cara também magnífico, que trouxe o primeiro casal de Nelore. É da nossa região. Poxa, então quer dizer, a história da pecuária brasileira se concentra na nossa região, cara. Beleza, né? Você vê, eu não preciso nem estar perguntando muito, que você realmente é um grande conhecedor, novo ainda, mas sempre empenhado, né, de coisas boas, principalmente o gado zebu, que veio para cá, nossa origem, que a única coisa que exclusivamente a gente pede aí, que as pessoas tenham um pouco mais de carinho, né, que possa, assim, como o nosso Rodrigo está falando aqui, de tudo que já aconteceu, e que hoje é resgatar essa origem aí para a gente poder continuar vivendo, né, porque senão fica difícil essa história. Com certeza, o Parque Exposição Raul Veiga sempre foi o quintal da minha casa, onde eu
vivi a minha infância como criança e no meio dessas coisas, dos animais e tal. Então, quer dizer, a história desses homens aqui na região são magníficas, são histórias Tem que tirar o chapéu. Pois é, a gente não acha essas histórias em livros de histórias de colégio, entendeu, Júlio? Deveria, né, cara? A gente não acha, a gente acha mais ou menos falando sobre a história do café, mas a história do zebu é pouco conhecida. E essa história começou aqui. Então, como a exposição agropecuária, hoje o Brasil todo tem Uberaba, que hoje é referência do zebu, lá tem a maior exposição zebu do mundo, que é a Expo Zebu. Lá se encontra o que há de melhor do zebu. E aquilo que eu falei, você vai em Uberaba, tem sempre representantes, alguns representantes aqui da nossa região, e tá lá, o museu lá, contando toda essa história. E aqui nada. E aqui nada. Rodrigo, gostaria de agradecer mensalmente, né, a sua participação aqui no TV.com. Você é um cara que já estendemos aí o convite para que você possa estar sempre conosco, apresentando o programa, voltar, né, porque já apresentou um dos programas, que possa retornar e falar da sua origem, onde você está andando hoje, né? Você, além de historiador, tem altas qualidades também aí no seu trabalho. Juraci, eu sou eletrotécnico, eu sou prestador de serviço da concessionária de energia do Estado e por razões profissionais eu deixei de gravar alguns programas, eu tenho até saudade de estar gravando os programas, então eu não tenho um paradeiro certo. Hoje eu estou trabalhando em Itaperuna, já trabalhei em São Fidélis e tal. Passa por aí tudo. Então, quer dizer, hoje eu estou em Itaperuna, então fica um pouco impossibilitado de gravar, mas se Deus quiser nós estamos dispostos aí a gravar alguns programas falando sobre essa região rica que nós temos aqui, tanto na pecuária quanto na agricultura. Nossa região é uma região super fértil, né? Uma região montanhosa, mas que se concentram bastante água, né, que hoje é a essência da vida, né? Acabando. Pois é, e uma coisa também que a gente tem que sempre estar colocando em ênfase é essa questão, né, do produtor tomar cuidado com as suas nascentes, tá podendo fechar, não deixar o gado beber nas nascentes, né? Que tem produtor que nem esquenta. Quer saber, né? O gado ele tem que beber no bebedouro, as nascentes têm que ser preservadas, né? Hoje em dia, com as APPs aí, com as preservações permanentes e tal, pegando muito pesado, e eu acho que essa questão a gente também tem que fazer um programa em relação a isso, porque a água é a essência da vida. A água é, né, o nosso poder de ouro que nós temos, quer dizer, está se acabando. Rodrigo, mais uma vez agradecer em nome do TV.com, satisfação mesmo estar aqui falando com você, e é claro, né, reconhecendo a história do zebu no nosso Brasil, e que você que tem os animais, gostaria que você deixasse também, encerrando, um recado, né, para eles, esses cuidadores, tratadores, esses que têm seus animais ainda aqui, né, na nossa região. Eu queria mandar um abraço aos pecuaristas aqui da nossa região, dizer que a partir de quarta-feira se concentrará um grande grupo de pecuaristas, inclusive tendo um workshop lá no Parque Exposição, onde que terá negócios da raça de leiteiro. Queria mandar um grande abraço a um grande incentivador meu, Marcos Silveira de Moraes, que é um parceiro nosso aí. Queria mandar um abraço a todos os pecuaristas e dizer que a exposição de Cordeiro está de portas abertas aí, aguardando aí um grande número de animais aí para a feira desse ano. Ok, então conversei com o historiador, meu grande amigo Rodrigo Carmona, falando aqui, passando para você um pouquinho do seu conhecimento para a TV.com, porque aqui você é mais. It's just a theory, an educated guess, a conclusion not foregone. That you were meant for me, and for you I'm the one. Oh, nothing's new under the sun, but I will postulate. Ask for your consent.
consideration, ask you out on a date. Although we can't be sure, why not act on a hunch? Oh, why not search for proof? Why not go out for lunch? And in theory, I could propose, and in theory, you could affirm, oh, that you were meant for me.